Às vezes a gente está numa direção totalmente contrária, oposta à vontade de Deus. E quando a gente segue essa direção pela nossa própria vontade, devido à nossa própria conduta e até razão, a gente acaba indo para um lugar que é diferente da vontade de Deus. E nesse lugar a gente acaba colhendo consequências, inclusive, que não tem nada a ver com Deus, tem a ver com as nossas escolhas. No livro de João, capítulo 21, versículo 6, Jesus chega para Pedro, que tinha vindo já de uma pesca que foi um fracasso, a pesca não deu nada. Pedro, pescador, ou seja, era um pescador que tinha experiência no que fazia, então estava numa direção totalmente oposta, estava numa direção contrária. E Pedro foi pescar e teve um fracasso de uma pesca. Mas Jesus falou para Pedro, deu uma direção. Jesus deu uma palavra para Pedro. E a palavra foi: é preciso ir para o outro lado. É preciso mudar a direção. Você está na direção errada. É preciso você ir para a direção oposta. Então, em João 21, no versículo 6, Jesus fala para Pedro: vá para o lado direito. E lá você joga a rede. Então, era para ir para o outro lado. Então, às vezes, a gente precisa mudar a direção. Às vezes, a gente precisa ir para o outro lado. Às vezes, a gente está seguindo um lado que não vai dar em nada. É um lado de fracasso. É um lado que não vai dar fruto. É um lado que está fora da direção de Deus. É um lado que está sobre a nossa decisão, sobre a nossa escolha, vivendo sobre a nossa razão, mas não é o lado que é direcionado pela palavra de Deus, porque o lado que é direcionado pela palavra de Deus é um lado que vai dar fruto, e a gente precisa dar fruto, porque a Bíblia diz que aquele que não dá fruto, ele vai ser cortado e lançado ao fogo. Então, a gente na direção contrária, a gente vai ter uma vida de fracasso, uma vida de frustração, uma vida de escolha, uma vida, inclusive, de a gente não ser abençoado por Deus, justamente porque a gente está na direção contrária. Então, às vezes, a gente vai precisar mudar a direção, a gente vai precisar ir pro lado oposto, fazer novas escolhas, mudar a direção, mudar pessoas, mudar o caminho, fazer novas amizades, ter uma nova visão, porque a bênção do Senhor vai chegar quando a gente estiver na direção certa. E se a gente estiver numa direção errada, em cima do muro, as bênçãos não vão nos alcançar. Sabe por quê? Porque a gente está fora da direção, a gente está na direção oposta. Então, para as coisas serem bem-sucedidas, para a gente trilhar o caminho de acordo com a vontade de Deus, para a gente ser bem-sucedido, para a gente poder dar fruto, a gente tem que estar alinhado, a gente tem que estar sincronizado com o caminho que Deus quer para nossa vida. E às vezes Ele vai dizer: você está no caminho errado, você não está andando debaixo de uma palavra, você não está andando debaixo de uma direção, você está andando debaixo da sua própria vontade. E aí pode ser tarde demais e a gente ver que está um fracasso, que a vida não tá valendo a pena, que a situação não está favorável. A gente vai precisar, debaixo de uma palavra, mudar de direção. Então, quando for preciso, debaixo de uma palavra, mude a direção, porque é nessa direção que vai vir as bênçãos de Deus para a sua vida. Amém?